semente tem uma habilidade de permanecer viva por longos períodos de tempo. Aí eu pensei comigo, será por isso que Jesus usa então tantas e tantas vezes as sementes nas suas parábolas para ilustrar verdades espirituais? Vamos abrir nossa Bíblia em Marcos capítulo 4, por favor, verso 1. Eu creio que o texto de Marcos vai nos ajudar a entender como que como que Jesus usava as sementes para ilustrar verdades espirituais, exatamente por esse potencial de vida que há nas sementes. Marcos capítulo 4, de 1 a 20. Eu queria que os irmãos acompanhassem comigo a leitura desse texto. Nossa meditação hoje é sobre o mistério do reino de Deus. O mistério do reino de Deus. Eu vou ler até o verso 20. Marcos capítulo 4, verso 1 a 20. Diz assim: é o texto conhecido como a parábola do semeador. Na verdade, foi o próprio Senhor Jesus que intitulou essa parábola no Evangelho de Mateus. Ele disse: atentai para a parábola do semeador. Voltou Jesus a ensinar à beira-mar, e reuniu-se numerosa multidão a ele, de modo que entrou num barco, onde se assentou, afastando-se da praia, e todo o povo estava à beira-mar na praia. Lembrando que essa praia não era a praia da margem, de oceano, mas a praia da margem do mar da Galileia, que é um lago que ficava na parte de cima do norte da terra de Israel, um lago bem grande. Então tinha uma planície, e próximo ao lago um banco de areia. As pessoas então assentadas nessa planície, Jesus se afasta um pouco ali da margem, num barco, e dali ele prega para as pessoas que estão assentadas na planície, como se fosse uma bacia assim. Então essa curvatura dava para Jesus então uma amplitude, e possivelmente quando a voz do Senhor Jesus espelhava ou refletia na flor da água e se espalhava para aquelas pessoas que estavam na planície do mar da Galileia, era talvez melhor do que esse microfone que nós estamos usando aqui. Possivelmente era melhor do que esse microfone a audição das pessoas, por meio desse método que Jesus usava, refletindo a voz dele na flor da água, no espelho da água, e alcançando as pessoas mais longe. Diz assim lhes ensinava muitas coisas por parábolas no decorrer do seu doutrinamento. Ouvi, eis que saiu o semeador a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. E acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele, com os 12, interrogaram a respeito das parábolas. Ele lhes respondeu: a vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas, para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Estranho esse texto, que não vamos depois entender, principalmente esse versículo 12. Então lhes perguntou: não entendeis essa parábola? E como compreendereis todas as parábolas? O semeador semeia a palavra. São estes à beira do caminho, onde a palavra é semeada. Enquanto a ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada deles. Ladrão da alegria, rouba a palavra do coração das pessoas. Semelhantemente, são estes os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria, mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração. Eles, chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo,
a fascinação da riqueza e as demais ambições, concorrendo ou competindo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Vamos ler juntos o verso 20, todos. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Esse mesmo verso 20, em outra versão, diz assim: e as que caíram em solo fértil representam os que ouvem a mensagem e produzem uma colheita 30, 60 ou até 100 vezes maior do que a quantidade semeada. Meus irmãos, feche seus olhos mais uma vez, vamos orar. Vamos aproveitar esse tempo para nós meditarmos na palavra de Deus, com toda a nossa atenção, com toda a nossa dedicação a essas verdades que nós vamos aprender aqui na palavra. Eu queria, principalmente no segundo tópico, que vocês acompanhassem comigo uns outros textos, explicando sobre a seriedade que nós temos ao ouvir a palavra de Deus, e como Deus cobra de nós esse conhecimento. Queria que vocês ficassem comigo, queria que vocês participassem comigo, queria que vocês folheassem a palavra de Deus comigo, para a gente ter um conhecimento e um aprendizado melhor. Feche seus olhos, vamos orar, vamos pedir o Senhor por nós. Deus, nós te louvamos e agradecemos, porque esse culto tem sido recheado das suas bênçãos, e nós te louvamos e agradecemos por ter aqui, ó Deus e Pai, nossos adolescentes servindo ao Senhor, enquanto muitos nesse momento ou estão em casa, ou estão nas praças, ou estão nas festas. Nossos adolescentes estão aqui servindo a Ti, glorificando, e nós pedimos ao Senhor que continue conduzindo os nossos adolescentes, o trabalho com os nossos adolescentes, em especial, ó Deus, usando nossos adolescentes para espalhar boas sementes da palavra de Deus no coração de muitas outras pessoas. Obrigado, Senhor. E agora uma bênção especial nessa meditação da palavra de Deus. Que o Senhor possa, meu Deus e Pai, falar o nosso coração, que o Senhor possa aprofundar o nosso entendimento, a nossa consciência no Evangelho de Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, porque eu sei que essa é a sua vontade. Que o Senhor, ó Deus e Pai, se realize o seu desejo, realize a sua vontade essa noite, conduzindo a nossa vida a toda a verdade. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu queria só explicar para vocês a diferença, já desde o início, quando nós começamos a meditar no Evangelho de Marcos, que eu disse para vocês. O Evangelho de Marcos, diferente do Evangelho de Mateus e Lucas e João, ele tem uma ênfase. E a ênfase do Evangelho de Marcos é nas ações de Jesus, mais do que nos seus ensinos. O Evangelho de Mateus já é o contrário. O Evangelho de Mateus já enfatiza mais os ensinos de Jesus, menos suas ações. O Evangelho de Marcos concentra mais nos milagres, o Evangelho de Mateus concentra mais nos ensinos, nos sermões de Jesus. Lucas e João dão ênfase diferente. Lucas dá ênfase na misericórdia de Jesus, e João dá ênfase nos relacionamentos que Jesus mantinha com as pessoas. Você vai ler o Evangelho de João, por exemplo, você vai ver conversas longas de Jesus com pessoas, grupo de pessoas. Essas são as ênfases diferentes que os evangelhos dão à mesma história, a história do Senhor Jesus, a história de Jesus de Nazaré. O Evangelho de Marcos, então, vai dar ênfase aos milagres, às ações de Jesus, mas nesse ponto, então, ele registra pela primeira vez, porque antes Marcos só tinha mencionado que Jesus ensinava ou pregava, ou mencionou alguns ensinos de Jesus, alguns trechos dos ensinos de Jesus muito curtinhos, e agora ele registra então o primeiro ensino de Jesus de um modo mais extenso. Ele dá ênfase à parábola do semeador. Se você olhar no capítulo 4, verso 30, acompanhe comigo. O objetivo das parábolas, você vai olhar que todo o capítulo 4 é recheado de parábolas. Capítulo 4, de 1 a 20, parábola do semeador. Capítulo 4, de 21 a 25, a parábola da candeia. Capítulo 4, 26 a 29, a parábola da semente.
capítulo 4, verso 30 ao verso 32, a parábola do grão de mostarda. Olha só, em um capítulo apenas, Jesus usa pelo menos 3 parábolas com a mesma ilustração, a ilustração da semente. Devido a isso, eu penso que Jesus usou a semente como ilustração de verdades espirituais, pelo menos por 3 motivos. Primeiro, por essa capacidade que a semente tem de manter esse potencial de vida por longos períodos de tempo. Uma semente que tinha mais de 2.000 anos de idade, germinou, cresceu, está se reproduzindo hoje na terra de Israel. Agora eu penso também que Jesus usou a semente como ilustração de verdades espirituais, principalmente acerca da palavra de Deus, porque toda semente precisa de um agente disseminador, precisa de um agente para espalhar essa semente, seja o vento, seja os pássaros, seja os seres humanos. Existem sementes que elas mesmas se espalham. Vocês, quando criança, nós vamos no mês da criança, já deve ter brincado daquela florzinha que dá, como é que chama? Dente de leão, branquinha, é que você sopra, ela espalha, né? Aquelas coisinhas branquinhas assim. No fundo tem uma semente, na ponta daquela negócio bonitinho, você vê que chama, dente do leão, tem uma semente. Então tem algumas sementes que elas já são feitas por Deus para se espalharem. Então eu penso que Jesus usou a semente como ilustração da palavra, do Evangelho e da verdade, exatamente por essas questões, porque uma semente carrega em si um potencial muito grande. Eu gosto muito de uma frase, inclusive dos professores do seminário, que vai estar aqui conosco no mês de novembro, o reverendo José João de Paula, professor nosso no seminário, no tempo de seminário, hoje trabalha na nossa agência de missões da Igreja Presbiteriana. Ele gostava muito de usar uma expressão, uma frase: você pode contar quantas sementes tem numa laranja, mas é impossível você contar quantas laranjas tem numa semente. Exatamente por causa disso, o potencial de vida e de multiplicação que uma semente carrega em si. Porque também precisa de um agente para espalhar essa semente, e também porque essas sementes, elas precisam de um solo apropriado para germinar. Cada semente precisa de um solo. Eu, por exemplo, a minha família, por parte de mãe, trabalha muito com legumes na terra, lá na região do Rio de Janeiro, no estado do Rio, mais no interior do estado do Rio de Janeiro. Nós aqui estamos acostumados na cultura do café, lá estamos acostumados na cultura do legume, das verduras. Então, por exemplo, cada legume, cada verdura, com o seu solo apropriado, com a irrigação apropriada, com a sua adubação apropriada. Se era tomate, por exemplo, nós produzimos muito tomate. Se era berinjela, quiabo, principalmente hoje eles vendem muito quiabo, eles vendem caixas e mais caixas de quiabo. Cada semente precisa de um solo apropriado para que ela germine. Não tem como você plantar café, pensando na nossa cultura, em brejo. Mas nós plantamos arroz em brejo. Quem já plantou arroz em brejo? É a coisa mais gostosa, né? Normalmente você fica atolado, não consegue sair. Quando eu era menino, eu ajudei muito meu pai. E muito magro. Depois que eu casei, engordei 30 quilos. Os solteiros vão se preparando, emagreçam antes de casar. Porque se você não emagrecer antes de casar, filho, depois que você casa, dificilmente você consegue manter seu peso. Eu engordei 30 quilos. Naquela época eu era muito magrinho, sempre fui muito magro. E quando criança eu ajudava meu pai a plantar, né, aquelas mudinhas de arroz, a gente ia colocando então no brejo. E eu lembro a vez que eu fiquei agarrado, e cada vez que eu tentava sair, mais eu agarrava. Cada planta tem o seu solo apropriado. E é exatamente essa a ênfase que Jesus dá. Jesus dá ênfase à semente como palavra de Deus, porque a semente, assim, né, porque a palavra de Deus, assim como a semente, ela tem um potencial enorme de vida e de multiplicação. Ela precisa de um agente para espalhar essas sementes. Nós usamos de pregar o Evangelho, nós usamos de semear a palavra de Deus. E também o solo vai determinar a colheita. E Jesus usa essa questão para falar daquilo que acontece na nossa vida. Quando o nosso coração é apropriado,
recebe a palavra de Deus, ele produz frutos, a nossa vida é transformada, nossa vida é mudada. Agora, qual é o objetivo de Jesus com as parábolas? Olha comigo no versículo 30, quero que vocês leiam comigo o verso 30, capítulo 4, verso 30, disse mais: a que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o apresentaremos? Todas essas parábolas que estão aqui, no capítulo 4, ela tem o mesmo tema. O tema é o reino de Deus, aquilo que Jesus começou, volta comigo, capítulo 1, verso 15. Jesus começou anunciando a chegada do reino de Deus, no capítulo 1, verso 15. Vamos ler comigo, vamos na sua voz? Só peço que você leia um pouco mais alto, para sair aí na nossa gravação. Leia comigo, todos. Dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Jesus começa o seu ministério anunciando a chegada do reino de Deus. Quando eu preguei esse texto, eu expliquei para vocês. Quando diz a expressão reino de Deus está próximo, na língua original está escrito assim: o reino de Deus está aqui, o reino de Deus está à mão, ou o reino de Deus chegou na pessoa do rei, porque Jesus é o rei. No Evangelho de Marcos vai enfatizar exatamente o reino do Senhor Jesus contra tudo que Satanás produziu nesse mundo. Continua comigo. Se você olhar no capítulo 1, verso 16, Jesus ele demonstra a chegada do reino de Deus. Quando ele chama, verso 16, verso 17 e verso 18, quando ele chama pessoas para seguir a ele, e essas pessoas largam imediatamente todas as coisas para seguir a Jesus, a gente fica pensando assim: deve ter uma mágica nisso. Por que as pessoas largavam seus empregos, suas famílias, para seguir a Jesus e serem discípulos de Jesus? Não tem mágica, não tem explicação humana. A explicação é: Jesus é o rei e ele tem autoridade sobre vidas, ele tem autoridade sobre pessoas, ele tem autoridade sobre as famílias. Quando ele chamava, as pessoas então atendiam, porque atendiam a autoridade de Jesus sobre elas. E são demonstrações do reino de Deus. Se você olhar no capítulo 1, verso 22, em seguida ele vai demonstrar o reino de Deus expulsando demônios. No capítulo 1, verso 35, ele vai demonstrar o reino de Deus curando enfermidades. E assim vai Jesus demonstrando o que é o reino de Deus. É a cura dessa humanidade enferma, é a cura dessa humanidade alienada de Deus, é a cura dessa humanidade tomada por Satanás, contaminada pelo inimigo. Jesus então vai demonstrando o que é o reino de Deus ao chamar pessoas, ao curar enfermidades, ao expulsar demônios. Mas agora ele começa a explicar o que é o reino de Deus. Ele anuncia, ele demonstra e agora ele explica. As parábolas, gente, guarda isso. Isso vai fazer uma diferença muito grande para você. As parábolas não são apenas sobre evangelização. Principalmente a parábola do semeador não tem tanto a ver com semeadura do Evangelho, mas tem a ver com a semeadura do Evangelho que traz o reino de Deus. A semeadura do Evangelho é só o meio, é só o canal, mas o fim é de Deus reinando nos corações e curando essa humanidade tão contaminada, tão distorcida, tão adoentada por tudo aquilo que o diabo fez nesse mundo. Lembra, as parábolas têm a ver com o reino de Deus, e o reino de Deus acontece principalmente por meio da semeadura do Evangelho. Olha comigo no capítulo 3, por favor, no versículo 27. Olha que interessante. Capítulo 3, verso 27, por favor. Jesus não tinha definido o que é reino de Deus, ele anunciou e demonstrou. Quando ele chamava pessoas, ele está mostrando a autoridade dele como rei sobre a vida das pessoas que ouvem a sua voz e seguem a ele, porque ele é rei, ele é senhor da nossa vida. Nós tratamos muito isso hoje na classe de novos membros. Quando ele cura enfermidades, quando ele expulsa demônios, ele está mostrando a sua autoridade sobre a natureza. Quando ele faz milagres, quando ele multiplica pão e peixe, quando ele anda sobre o mar, ele está mostrando o seu reino sobre a natureza. Agora, no capítulo 3, verso 27, é uma das primeiras definições bem amplas, bem gerais, que Jesus faz. Olha só, ninguém pode entrar
na casa do valente para roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo, e só então lhe saqueará a casa. Os escribas, os líderes judeus estavam acusando Jesus de ser possesso de demônios. Aí Jesus fala: pelo contrário, eu não estou possesso de demônios, eu estou saqueando a casa de Satanás. Ele usa essa parábola para definir o que é o reino de Deus. O reino de Deus é um saque, é uma reconquista, é uma retomada. Aquilo que está no poder de Satanás. E aí o valente, se você botar um pouquinho, é a figura de Satanás. Há um outro mais valente que Satanás, que entra na casa dele e lhe saqueia os bens, ou seja, retoma, reconquista aquilo que está sob o poder de Satanás. Seja a vida de uma pessoa, seja uma família, seja a sociedade que está aí refém das manipulações diabólicas. Guarde uma coisa: nem tudo que você vê na sociedade é fruto apenas da bondade humana. Tem coisas que não tem explicação, tem coisas que não tem motivo apenas na bondade humana. O homem é tão ignorante, tão afastado de Deus, que era capaz de produzir coisas monstruosas, mas principalmente se ele estiver cativo do diabo, aí sim que ele vai produzir cada vez mais monstruosidades. O reino de Deus recaptura então a reconquista daquilo que está sob o poder de Satanás, sejam vidas, sejam pessoas, sejam famílias, sejam sociedades, sejam sistemas, sejam governos, aquilo que seja culturas. Vamos falar sobre culturas também, porque a cultura não é neutra. Aquilo que a humanidade produz em termos de cultura está manchado, e algumas coisas não está apenas manchado pelo pecado, mas também está sendo controlado por Satanás, porque Satanás controla as culturas e os sistemas. O reino de Deus é a reconquista daquilo que Satanás tomou e trago debaixo da submissão a Deus. Seja a vida de uma pessoa, seja a mente de uma pessoa, seja as emoções de uma pessoa, seja uma família, seja uma cidade, seja uma sociedade. Jesus está trazendo novamente tudo isso e colocando debaixo da autoridade de Deus. Isso é o reino de Deus. Jesus agora vai definir como que isso acontece. Acontece principalmente por meio da pregação do Evangelho. Em outras palavras, o saque do império das trevas acontece quando uma pessoa ouve o Evangelho, e ouvindo o Evangelho e caindo em bom terreno, essa palavra então produz a mudança e a transformação e a libertação que essa pessoa precisa. Jesus, ele define o que é reino de Deus, que é um saque daquilo que está sob o poder de Satanás, e agora ele vai falar como que acontece esse saque. Ele fez milagres, ele manifestou o poder curando e expulsando pessoas, mas a principal fonte onde o diabo perde o seu domínio sobre as vidas, sobre as famílias, sobre as sociedades, sobre os sistemas, sobre as culturas, é quando as pessoas que compõem essas manifestações humanas ouvem a palavra de Deus, creem na palavra de Deus, e a palavra de Deus agora transforma essas vidas. A palavra é o principal agente do reino de Deus. Acompanhe comigo, eu queria mostrar para vocês esse destaque que Jesus dá. Olha aí no versículo 2, uma coisa que eu queria pontuar com vocês. Algumas igrejas não dão ênfase mais a ensino, achando que ensinar, parar para estudar a Bíblia é sinal de carnalidade. Muitas vezes, em algumas igrejas, tem essa ênfase, é sinal de falta de espiritualidade, quando se dá muita ênfase a ensino. E, meus irmãos, nada de maior ignorância do que dizer isso. Porque olha só no versículo 2, assim lhes ensinava. Jesus era mestre por excelência, Jesus era um professor por excelência. Hoje, dos professores, entenda isso. Um dia, numa escola, orando com professores, eu disse: vocês têm uma profissão honrada. Honrada, primeiramente, que vocês têm a oportunidade de ajudar a formar não apenas alunos, mas formar cidadãos. Mas vocês também têm uma profissão honrada, porque o Senhor foi mestre por excelência. E ele disse o seguinte: ensinava muitas coisas por parábolas no decorrer do seu doutrinamento.
Em outras palavras, Jesus tinha alvo a alcançar, ele tinha um plano de alma, e ele seguia esse objetivo ao ensinar. Jesus doutrinava as pessoas. Em outras palavras, Jesus não pregava apenas com pregar, mas ele pregava com objetivo, ele pregava com alvo, ele pregava com essa intencionalidade. Por quê? Porque ele sabia que quando uma pessoa entendia, quando uma pessoa compreendia a vontade de Deus, o saque do império das trevas acontecia. Lembra? O que produz a derrota de Satanás na vida das pessoas é quando essa pessoa compreende a palavra e, obedecendo a palavra, essa palavra produz frutos na vida dessa pessoa. É por isso que Jesus doutrinava, é por isso que Jesus ensinava e tinha uma ênfase no ensino, porque é o ensino que transforma a vida das pessoas. Continua, olha aí no versículo 3, ele diz a parábola do semeador, e ele vai descrevendo, a partir do versículo 3, versículo 4, até o versículo 8, os diferentes tipos de solo que recebem as sementes que foram semeadas. Olha aqui para mim, naquela época, como nós estávamos usando essa parte de cima aqui da nossa igreja, da nossa nave, do templo, no púlpito, o solo da Palestina é muito complicado, e muitas vezes o povo judeu, para poder ter algum tipo de colheita, para poder ter algum tipo de rendimento, eles faziam um tipo de plantação em muros, ou seja, morro acima. Eles faziam canteiros, cercavam com muretas de pedra um pouco mais alta do que esses degraus que estão aqui, e a pessoa então fazia esses canteiros à medida que ia então prosseguindo o terreno. Não tinha máquina para fazer terraplanagem naquela época, ia acertar o terreno. O que tinha no máximo eram animais que levavam então um arado, aquele arado de mão muito primitivo, e arava-se depois. Então tinha, à medida que o terreno ia subindo, eles iam fazendo esses canteiros, e a pessoa ficava então no caminho embaixo e lançava as sementes assim, tirando o embornal, lançava para cima, porque o terreno era escalonado, ele tinha vários e vários canteiros. É por isso que diz a expressão que parte da semente caiu à beira do caminho, porque nós estamos às vezes analisando a Bíblia com a nossa mente naquilo que nós estamos acostumados hoje em termos de agricultura, mas não era dessa forma naquela época. Ele andava embaixo, tinha os canteiros, à medida que ia subindo o terreno, ele lançava para cima. Parte dessa semente caía então no caminho que ele fazia, e as aves vinham atrás e comeram essas sementes. Jesus está dando ênfase ao solo que recebe a semente. Depois ele vai explicar, senão vamos falar semana que vem. Outra parte é semeada e caiu em solo rochoso. Lembra? Eles não tinham trator, não tinham esse maquinário para arar a terra com mais profundidade. Então às vezes tinha uma camada fina de terra, como eles não tinham toda essa condição de examinar solo, parte daquela semente caía sobre uma camada fina de terra e ficava ali então debaixo, uma pedra ou um terreno mais pedregoso. Essa semente não conseguia aprofundar suas raízes, o sol queimou essa semente. Outra parte da semente caiu onde Jesus fala que é o solo espinhoso, porque exatamente o que Jesus está fazendo, está dando ênfase ao solo que recebe a palavra, e esse solo é o nosso coração. Ele lança a semente, e às vezes tinha então ervas daninhas que estavam ali naquelas raízes. Existem umas ervas daninhas no quintal da sua casa que você pode cortar, e aquilo vai nascer. Às vezes mata-se jogando um veneno, mas se você só cortar, aquilo nasce. Você olha na superfície, não tem, mas as raízes estão ali. A semente cai, aquelas raízes crescem, os espinhos vão sufocando a plantinha e matam a plantinha. Outra parte da semente cai então nos canteiros, naqueles canteiros preparados para receber a semente, e ali então produzem o que Jesus fala, a 30, um rendimento a 30 vezes mais do que foi semeado, a 60 vezes mais do que foi semeado, ou a 100 vezes mais do que foi semeado.
Essa é a ênfase que Jesus dá, a ênfase no solo que recebe a palavra de Deus. E logo depois ele vai aplicar isso para a nossa vida, da mesma forma que existem solos diferentes. Naquela época que recebiam as sementes, existem corações diferentes que recebem a palavra de Deus. E dependendo do estado do seu coração, é que vai produzir a colheita espiritual que Deus quer. O seu coração vai determinar o que Deus tem para fazer na sua vida. A palavra permanece a mesma, ela permanece poderosa, ela permanece eficaz, mas se você não cuida do seu coração, essa palavra não vai produzir fruto, porque vai ter alguma coisa que vai concorrer com a palavra de Deus, ou vai impedir a palavra de Deus de produzir os efeitos do reino de Deus na sua vida. Primeira ênfase, então, Jesus apresenta a parábola e vai mostrar qual é o foco da parábola. E o foco da parábola é falar dos solos diferentes que recebem a semente. Assim são os corações diferentes que recebem a palavra. Agora eu vou falar do propósito da parábola. Abre comigo no capítulo 4, leia comigo no versículo 10. Olha que interessante. Primeira parte, a apresentação da parábola, versículo 1 ao versículo 9. Segunda parte, propósito da parábola, verso 10 e o verso 12. É aqui que eu queria encerrar com você. Diz assim: quando Jesus ficou só, ou seja, passou aquele momento, a multidão foi embora, Jesus sai do barco, fica só. Os que estavam junto dele, com os 12, o interrogaram a respeito das parábolas, e ele respondeu: a vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas, para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e hajam perdão para eles. Parece que é totalmente ao contrário daquilo que nós estamos acostumados a ouvir de Jesus, que nós espalhamos a mensagem exatamente para as pessoas sejam salvas. Mas Jesus está dizendo aqui que o propósito dele usar parábolas, ilustrações, é que alguns receberiam o entendimento e outros não receberiam esse entendimento, ficariam só com a ilustração. Mas alguns recebiam, além da ilustração, recebiam o entendimento da verdade. Em outras palavras, o propósito das parábolas era para instruir outros e tirar o conhecimento de alguns. Quem são esses que recebem o conhecimento da palavra? Diz o Senhor Jesus que são aqueles que é dado o conhecimento do reino de Deus. O texto de Lucas e Mateus fala que são os discípulos. Tudo Jesus ensinava em particular para os discípulos. Ele pregava para a multidão, mas em particular ele detalhava as verdades com os discípulos. Primeira coisa, o privilégio de receber entendimento espiritual de que muitos não têm, mas aquele que tem Jesus entende essas coisas. Aquele que tem o Senhor Jesus como Senhor da sua vida compreende essas coisas. Aquele que tem o Senhor Jesus como mestre da sua vida, que essa é a ênfase, entende essas coisas, porque Jesus, além de dar o conhecimento, ele também mostra a implicação dessas coisas na vida dessa pessoa. A vós outros é dado, porque isso é graça. Tudo com o entendimento de quem é Jesus é dado de cima. João Batista falou que ninguém pode receber alguma coisa de Deus se Deus não der de cima, se Deus não der do alto. Tiago diz que todo dom perfeito e toda dádiva vem de Deus, procede do Pai, Pai das luzes. Em outras palavras, conhecimento espiritual, discernimento da identidade de quem é Jesus. Para muitos, Jesus é apenas um líder. Eles vão confundir Jesus com um líder político, vão confundir Jesus com um líder social. Mas o verdadeiro entendimento de quem é Jesus, da natureza de Jesus, da missão de Jesus, da graça e do amor de Jesus, é dado do alto àqueles que o Senhor Deus escolhe, aqueles que o Senhor Deus chama. Quando Jesus fala aos outros é dado conhecer, está dizendo que esse conhecimento não é produzido, esse conhecimento é recebido, é um presente de Deus. Por isso que a salvação é graça, por isso que a salvação não é obra do homem, mas é obra de Deus, é obra de cima para baixo, não de baixo para cima. Quando o apóstolo Pedro
entende quem era Jesus, Jesus chega para ele e fala assim: bem-aventurado é Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram essas coisas, porque ele diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, mas sim meu Pai que está no céu, foi quem te revelou essas coisas. Em outras palavras, o conhecimento espiritual de quem é Jesus, da pessoa dele, do entendimento das palavras, do ensino de Jesus, não é algo que se produz na carne, não é algo que se produz por vontade da pessoa, mas é algo que se produz de forma espiritual, é algo que se processa com entendimento espiritual. É por isso, povo de Deus, que nós precisamos muito estar aos pés de Jesus, clamando a Ele, porque isso não é apenas aprendido, isso é discernido espiritualmente. Tem muita gente que conhece Bíblia, tem muita gente que decora textos, tem muita gente que aprende doutrinas, que é a construção de conhecimento bíblico, porém não tem discernimento de nada da vontade de Deus, não tem discernimento de nada daquilo que Deus quer para a vida dele, ou para a vida desse mundo. Sabe por quê? Porque isso não é produzido de forma carnal, não é apenas um amontoado de informação que você tem na sua mente, mas é uma revelação espiritual que Deus faz. Essa revelação é recebida, essa revelação é experimentada, essa revelação é vivenciada na prática, espiritualmente, diante de Deus, em comunhão com Deus. Nós temos que clamar muito a Deus, falando: Senhor, me dá conhecimento desse mistério do reino de Deus. A palavra mistério não é um segredo, mas a palavra mistério é aquilo que foi revelado, que agora precisa de ser explicado. A explicação e o discernimento da obra de Deus que o Senhor está fazendo nesse mundo é dada a conhecer aqueles que têm Jesus como Salvador. Jesus tinha multidões que caminhavam com ele, mas apenas os discípulos entendiam quem era Jesus de fato e o que Jesus veio fazer nesse mundo. Qual é o propósito das parábolas que Jesus usou? Primeiro, instruir alguns. Segundo, olha o versículo seguinte, olha o que Jesus vai dizer, que coisa chocante. Ele lhes respondeu: a vós outros, verso 11, vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas, para que vendo vejam e não percebam. O propósito da parábola também era encobrir a verdade de outros. Se você olhar no capítulo 3, verso 20, você vai ver que tinha pessoas que diziam que Jesus estava possesso. Marcos vai mostrar várias vezes a situação espiritual desse povo. Esse povo estava completamente afastado de Deus, gente com a mente fechada, gente de coração endurecido. Quando Jesus então pregava por parábolas, essa era uma demonstração da disciplina de Deus sobre esse povo. Um povo que fechou o coração, exatamente por ter fechado o coração, por resistir a Jesus. Então Jesus ocultava a verdade dessas pessoas, para que essas pessoas permanecessem na dureza e permanecessem diante do julgamento de Deus. Tem gente que fecha o coração diante da verdade, tem gente que tapa os olhos diante da verdade, e se essa rejeição da verdade é prolongada, o que Deus vai fazer com essa pessoa? É dar a ele a pior de suas disciplinas. A pior disciplina de Deus não é quando Deus nos corrige, não é quando Deus nos quebranta. A pior disciplina de Deus é quando Deus nos nega a sua graça e diz o seguinte: você está fechando os olhos para mim, você está endurecendo o seu coração para a minha verdade, então caminhe da forma que você quer caminhar. Marcos vai mostrar várias vezes pessoas endurecidas a ponto de dizer que Jesus estava possesso de demônios. Quando Jesus prega parábolas, ele explicava isso pessoalmente para os discípulos, mas as demais pessoas ficavam sem entendimento espiritual disso, exatamente como forma de disciplina pela dureza dos seus corações. Caminhe comigo no capítulo 7 de Atos, por favor. Nós vamos aqui terminar. Capítulo 7 de Atos, verso 54. A pior disciplina de Deus. Atos 7, verso 54 e o verso 57. Vai mostrar que tem pessoas que resistem intencionalmente à verdade. Tem pessoas que hoje estão ouvindo essa mensagem, estão endurecendo o seu coração diante da verdade de Deus, resistindo a Deus, resistindo a entregar sua vida
Da mesma forma que aqueles judeus da época ouviram Jesus, viam os seus milagres, ouviam suas mensagens, mas endureciam o coração. Então Jesus ocultava a verdade dessas pessoas como forma de disciplina. Vocês querem continuar endurecidos? Permaneçam endurecidos, minha graça não vai se manifestar na vida de vocês. Olha o capítulo 7, no versículo 54 de Atos, e você vai ler exatamente isso que aconteceu na época. Ouvindo eles, testemunho de Estevão, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Olha, Estevão estava ali pregando acerca de Jesus, diante da liderança dos judeus, mas eles estavam com o coração cheio de ira, estavam arrancando os dentes de raiva dele pelo testemunho. Ele estava cheio do Espírito Santo. Diz o texto de Atos que o rosto de Estevão brilhava como o rosto de um anjo. Ele estava cheio do poder de Deus. Mas essas pessoas, dentro do seu coração, estavam resistindo ao testemunho que Pedro estava dando acerca de Jesus, que Estevão estava dando acerca de Jesus. Olha o versículo 57. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele, lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. Gente, presta atenção, o coração deles estava endurecido, e o gesto que eles fizeram já denunciava essa dureza do coração. Qual foi o gesto que eles fizeram? Tamparam os ouvidos e fecharam os olhos. Eram judeus, eram pessoas conhecedoras da palavra, porém resistiram ao testemunho do Evangelho dado pelo homem cheio do Espírito Santo. Foi assim com Jesus, foi assim com a igreja primitiva, foi assim com a igreja em todos os tempos, está sendo assim agora. A verdade mais chocante que você pode ouvir na sua vida é exatamente essa: não resista o Evangelho, porque uma hora ou outra Deus retira de você a sua graça e vai dizer para você: continue a andar na dureza do seu coração. João 3,29 diz o seguinte: o julgamento é este, que a luz veio a este mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Preste atenção, não é algo simplesmente uma rejeição assim, vou deixar para amanhã, porque ainda tem muita coisa para me aproveitar desse mundo, tem muita coisa do pecado que eu ainda posso usufruir, de prazeres que esse mundo vai me dar. E Jesus vai falar exatamente isso, que algo que sufoca a palavra no coração das pessoas é o amor aos prazeres desse mundo. Mas não é apenas uma desculpa, é um amor àquilo que Deus não ama, é um desejo por aquilo que Deus não aprova. E se continua esse amor no coração da pessoa, não dando lugar para a graça de Deus, não submetendo a vida ao senhorio de Jesus, uma hora essa graça é retirada e você vai andar na dureza do seu próprio coração, e você vai experimentar a pior disciplina de Deus. Eu peço a Deus que seja temporário na sua vida, porque na vida desses judeus não foram. Deus falou assim: vocês não me querem, vocês rejeitaram o testemunho que meu filho deu acerca de mim, então meu filho vai pregar o Evangelho em forma de parábolas, exatamente para que a verdade seja ocultada de vocês, e vocês permaneçam no erro e sofram as consequências de seus pecados. Essa é a mensagem mais dura que existe da parte de Deus. E sabe quais são as pessoas mais prováveis de estar vivendo essa realidade mais trágica acerca de Deus? São aqueles que mais têm conhecimento, são aqueles que mais conhecem o Evangelho, são aqueles que mais conhecem a palavra do Senhor, são os mais prováveis a estar andando nessa cegueira, estão vivendo a pior das disciplinas do Senhor. Aí eu peço e clamo no fundo do meu coração que isso seja temporário, para que não seja permanente, porque se for temporário, uma hora ou outra você vai ver que a pior coisa é você andar longe de Deus. Mas se for permanente, você só vai perceber isso quando você fechar seus olhos nesse mundo e abrir diante do Senhor. Deus prestar contas da dureza do seu coração, Deus pedir contas, perdão, da dureza do seu coração. Abra comigo ainda o Evangelho de João, por favor, no capítulo 12. Evangelho de João, capítulo 12, por favor. Verso 37. João 12,
verso 37. Eu quero terminar aqui. João 12, verso 37. E embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele. Eles viram, ouviram, presenciaram, desfrutaram dos milagres de Jesus, mas não creram nele. Para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor aqui como figura do reino de Deus, que saqueia aquilo que está sob o domínio de Satanás. Agora, olha que interessante, o braço do Senhor se manifesta por meio da pregação. Todos aqui que querem viver o projeto de Deus para a sua vida, para a sua família, para a sua história, creia na pregação, creia na palavra, que é por meio da pregação que o braço do Senhor se manifesta. Que Isaías está dizendo: Senhor, quem creu na nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor, que saqueia aquilo que está sob o domínio de Satanás. Por isso não podiam crer, porque Isaías disse ainda: cegou-lhes os olhos, endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam, e sejam por mim curados. Isso diz Isaías, porque viu a glória dele e falou a seu respeito. Contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus não confessavam, para não ser expulsos da sinagoga. Verso 43, vamos ler juntos? Porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Irmãos, olha a seriedade com respeito às coisas espirituais que vocês têm envolvido. Eu compartilhando hoje com a classe de novos membros, eu disse que o seu compromisso com certeza não será perfeito, mas que ele seja verdadeiro, que você assuma um compromisso diante de Deus e não volte atrás, porque é muito sério a forma do nosso coração diante do Senhor. Essas autoridades que Deus retirou deles à luz da palavra, para que eles não crescem e continuassem no erro deles, como forma da pior disciplina da parte de Deus. Eles morreram na sua dureza, na dureza do coração. Sabe por quê? Porque amaram mais a glória humana do que aquilo que Deus oferece para saciar seu coração, para aquilo que Deus oferece para transformar a sua vida. Semana que vem nós continuamos essa mensagem falando como é que nós devemos tratar nosso coração diante de Deus. Mas uma coisa que eu queria te dizer: como está o seu coração? Não brigue com as coisas de Deus, porque Deus não é de brincadeira. Dele nós não podemos zombar. Que mensagem dura, meus irmãos, que mensagem difícil de pregar, mas a mensagem mais necessária para uma igreja que tem tanto conhecimento, mas que possivelmente não está produzindo os frutos que Deus quer que produza na sua vida, porque o seu coração está endurecido diante de Deus. Deus tem misericórdia de nós. Deus tem misericórdia de nós.